nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Retomamos então a nossa meditação sobre a Semana Santa. E nós então nos colocamos naquilo que é o centro da vida cristã, que é o mistério pascal. No centro do ano litúrgico, nós temos a Páscoa. Algumas pessoas costumam dizer que a festa mais importante e o mistério mais importante para nós cristãos é a ressurreição de Jesus. Isso é verdade. Mas a palavra ressurreição, ela pode ser ilusória. Porque quando as pessoas pensam a ressurreição, elas não necessariamente pensam aquilo pelo qual se teve que passar para chegar na ressurreição, ou seja, a morte. Tanto que vários pregadores nos últimos tempos têm se dedicado a dizer, porque a nossa espiritualidade não é uma espiritualidade de Sexta-feira Santa, mas é uma espiritualidade de Páscoa, de ressurreição. Mas, veja, se nós falamos de mistério pascal, nós estamos falando da passagem da morte para a ressurreição. Então, o centro da vida cristã é essa passagem. Então, não há ressurreição sem morte. Então, não há como nós agora pretendermos ser cristãos e colocarmos uma espécie de rivalidade entre a Sexta-feira Santa e o domingo da ressurreição. Como se uma coisa fosse possível sem a outra. Então, se eu quero ser verdadeiramente cristão, eu preciso adotar na minha vida a centralidade desta realidade importantíssima, que é a passagem, a Páscoa, a passagem da morte para a ressurreição. E nós estamos interpretando e vendo esta realidade dessa passagem de morte e ressurreição, desse sacerdócio de Cristo, a partir daquilo que a carta aos Hebreus nos coloca como centro, o teleios, a perfeição, na qual Cristo foi consagrado sacerdote. O que é que fez com que ele fosse consagrado sacerdote? Foi o fato de ele aprender a obediência, ele sofrer, adequando a sua vontade à vontade de Deus. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus Nazaré, no capítulo 6, sobre o Getsemane, ele nos recorda que existem nas Sagradas Escrituras 5 relatos a respeito da oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Quais são esses 5 relatos? Os 3 relatos dos sinóticos, não é? Todo mundo sabe quem são os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. São chamados de sinóticos porque eles seguem mais ou menos o mesmo esquema. Então, aquilo que está em Marcos 14 é a descrição, digamos assim, mais sentida, psicologicamente mais dramática, de Jesus, que reza diante do Pai, pedindo que afasta de mim esse cálice. É em Marcos 14 que nós encontramos aquela palavra extraordinária de Jesus, que é a ipsíssima vox Christi, a própria voz de Jesus falando, Abba, Pai.
só um parênteses, na nota de rodapé, a pronúncia em aramaico é Abba. Como em grego se pronuncia Abá, a palavra é aramaica, mas os gregos pronunciavam Abá. Então, ficou na nossa tradição dizer Abá. Também porque fica mais fácil para nós, assim como para os gregos, para nós brasileiros também, é mais fácil dizer Abá do que Abba, né? Abba é um negócio assim meio requintado, mas para saber que a pronúncia aramaica é Abba, tá? Nós, por exemplo, esse ano lemos no Domingo de Ramos o relato de São Marcos, não é? E existem vários aramaísmos em São Marcos. São Marcos é o evangelho que vem da boca de São Pedro. São Pedro, que era um rude pescador da Galileia, que sabia falar aramaico praticamente, nada mais, nem sabia hebraico direito. Quando relata as coisas, relata tudo em aramaico. Então, ele contava as coisas de Jesus em aramaico. João Marcos traduzia, porque pela tradição nós sabemos, através de um relato que está na história da igreja de Eusébio de Cesareia, um manuscrito antigo de Pápias, que nos diz que João Marcos era o hermeneuta, era o intérprete de São Pedro. Então, quando nós lemos o Evangelho de São Marcos, nós, na verdade, estamos lendo o Evangelho de São Pedro. E a gente sente aquele caráter aramaizante que está lá, quando, por exemplo, São Pedro vai com Jesus para ressuscitar a menina, e então ele ficou claro no ouvido de Pedro aquelas palavras impressas: Talitá, cum! Né? Menina, levanta-te. E aí, como todas as palavras em aramaico que estão lá no Evangelho de Marcos, são todas meio abastardadas na pronúncia grega. Então a gente diz talita, não, é talitá, mas tudo bem. Né? Mesma coisa, abá, não, é abba. Como também Eloi, Eloi, lama sabachthani. Né? Na verdade seria Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tudo bem, né? São palavras em aramaico que estão lá porque Marcos as ouviu diretamente de Pedro. Estou dizendo isso para a gente entender que realmente ali nós estamos diante de uma palavra que saiu do próprio Jesus. Abba, pai. Papai, paizinho, dirigindo-se a Deus. No Horto das Oliveiras, no momento mais dramático, a confiança do filho na vontade do Pai. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. O Papa faz notar que no Evangelho de Mateus e de Marcos, Jesus se prostra no chão. É o mesmo gesto que o padre fará na Sexta-feira Santa quando chega no altar. É o mesmo gesto que nós fazemos no dia da nossa ordenação, a prostração. Já São Lucas fala que Jesus se ajoelhou. Se ajoelhou do jeito que os mártires faziam para morrer. Santo Estevão se ajoelha e vê o céu se abrir. Jesus também se ajoelha ali, com o detalhe que São Lucas coloca Jesus suando como gotas de sangue. Ele sua como gotas de sangue, mas esse detalhe dramático da agonia e do suor de sangue de Nosso Senhor é balanceado por São Lucas com um detalhe que só ele nos diz, que um anjo foi enviado para Jesus para consolá-lo nesse momento. Existem até alguns quadros onde Jesus é pintado no Horto das Oliveiras com um anjo consolando. A presença do
do Espírito Santo Paráclito, Consolador, né? Que age, e Deus age também através dos seus anjos. No relato de São João, não se fala de agonia no horto, né? Em São João, o que se fala no capítulo 12 é Jesus, no domingo de Ramos, dizendo que ele está angustiado, assim como falava também no Evangelho de São Marcos. E o que direi? Livra-me desta hora, mas é exatamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então, ali acontece a voz de Deus confirmando aquele sacrifício. É dessa forma que se relata em São João. E, finalmente, aquele relato de Hebreus capítulo 5, que nós já vimos, né, na palestra passada. Esses são os 5 relatos que estão lá, na Bíblia, desse momento dramático de Jesus que adequa a sua vontade à vontade de Deus. Para nós entendermos e aplicarmos isso de uma forma melhor na nossa vida, me permitam fazer um pouco um excursus teológico, tá? Vai ser uma coisa assim meio abstrata, mas nós precisamos para depois voltar e aplicar isso para nós, que é interessante. Vejam, vocês sabem que nós cristãos cremos que Deus é trindade, são 3 pessoas. É um só Deus, uma só natureza divina, com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi definido com toda clareza nos concílios de Niceia e de Constantinopla. Não é? Niceia 325, Constantinopla 381. A fé trinitária foi fixada no 4º século da era cristã. Pois bem. No entanto, no século seguinte, com os concílios de Éfeso e de Calcedônia, a grande dificuldade era qual é o relacionamento entre o humano e o divino em Jesus. E aqui que está o ponto X, que é importante para nós, porque este relacionamento de Jesus entre o humano e o divino em Jesus é paradigmático, é exemplar para nós, para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque aqui nós temos que nos livrar de 2 extremos. Primeiro extremo, a heresia nestoriana. A heresia nestoriana, ela distingue tanto Deus e o homem, que Deus e o homem estão praticamente separados, só justapostos, né? É um negócio assim, 2 realidades completamente diferentes. São 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, mas também são 2 pessoas. Em Jesus haveria 2 pessoas. A pessoa divina e a pessoa humana. O outro extremo é de unir demais. Então, isso aqui separa demais. O outro extremo é unir demais. É o monofisismo. Que diz que Jesus não tinha somente uma pessoa divina, mas na verdade ele tinha só uma natureza. A natureza humana e divina se uniram, se fundiram, se mesclaram, fizeram uma amálgama. Agora, qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é o seguinte. Vejam, se você unir Deus e o homem excessivamente, o homem desaparece. Não sei se dá para vocês enxergarem isso. Deus é Deus. Você pega, a ideia é mais ou menos aquela dos hindus, não é? Que eles dizem assim: eu sou uma gotinha de água e nada irá me impedir de um dia me transformar num grande oceano. Então eles narram toda a viagem da gotinha d'água. A gotinha d'água chove, aí entra na terra,
vira lençol freático, depois brota, vira rio, evapora outra vez, cai na terra com chuva, mais uma vez se condensa, ou então vira orvalho, aí vem um animal, bebe a gotinha d'água, depois desbebe a gotinha d'água, né? E essa gotinha d'água vai passando e passando e passando pelas várias peripécias. Um belo dia, pode ser mais comprido ou mais curto, no seu itinerário, essa abençoada gota d'água vai terminar no oceano. Seja através de chuva no mar, seja através de um rio que termina desaguando no mar. Ok? Pronto. Esse é o itinerário da gotinha d'água. Ela vai se transformar em um grande oceano. Então os hindus acham que nós somos assim, que nós um dia vamos ser o grande oceano divino e nós vamos ser Deus. Problema, isso não é salvação. Por quê? Porque se eu desapareço, não tem salvação nenhuma. Qual é a diferença de eu dizer que eu vou me transformar num grande Deus e perder a minha personalidade? E dizer que eu vou diluir na matéria e me transformar em pó no túmulo. Tem muita diferença não. De qualquer jeito eu desapareci. Cadê eu? Entendeu? Ah, eu morri e agora entrei em sintonia com a energia cósmica. Tudo bem, mas cadê eu? Ou seja, para haver salvação, para que o homem se salve, é necessário que eu permaneça. É necessário que haja um núcleo humano que esteja lá, que diga eu. Estão entendendo? Esse núcleo humano que é inteligente e livre, nós chamamos de alma. É por isso que quando a gente morre, a alma não desaparece. O corpo morre. A alma se separa do corpo, mas a alma persevera, ela continua mantendo a minha identidade até o dia em que eu ressuscitar dos mortos. Muito bem. Vejam, quando eu for para Deus, eu não posso ser fagocitado por Deus, entende? Não posso ser diluído em Deus, senão não tem salvação nenhuma. É necessário que o núcleo do meu eu permaneça. Então o que acontece? Os monofisitas, eles eram muito devotos, muito assim, Deus é tudo, etc e tal, e a natureza humana e divina de Jesus estavam tão unidas, tão unidas, tão unidas. Sim, mas se unir demais as duas coisas, a natureza humana desaparece, porque Deus é Deus e o humano é muito frágil. Então é necessário que eu entre em sintonia com Deus e ao mesmo tempo permaneça eu. Estamos de acordo? Então é assim que Calcedônia resolve o problema. No Concílio de Calcedônia, em 451, o concílio diz assim: a natureza humana e divina de Cristo, né, estão unidas numa só pessoa. Então, só existe uma pessoa divina com duas naturezas. Essas duas naturezas estão unidas, mas não se confundem. São distintas, mas não são separadas. Entendem? Então é importante isso. Unir sem misturar demais. Distinguir sem separar demais. Isso que acontece em Jesus, não é? Acontece também conosco quando nós nos unimos a Deus de outra forma. Em Jesus, acontece na união da pessoa divina dele, chama-se união hipostática. Conosco vai acontecer por graça, por nós estarmos unidos a ele. Daqui a pouco, cenas dos próximos capítulos, como é que vai acontecer conosco. Mas vamos continuar aqui em Jesus e expor ainda mais a nossa fé católica. Aconteceu, porém,
que no século VII, não é? Houve toda uma controvérsia de uma heresia chamada heresia monotelita, que dizia que em Jesus existe uma só vontade. Então se levantou um grande padre da igreja, São Máximo, o confessor, que se opôs a isso, dizendo não. Tem esse negócio de que em Jesus tinha uma só vontade. Em Jesus tem duas vontades. Agora vejam aqui a dificuldade. Em Jesus tem uma vontade humana e uma vontade divina. Problema. Se em Jesus existem duas vontades, não existe aí um perigo de uma esquizofrenia? Entenderam? Duas personalidades. Você olha para dentro de você, você não é Deus que se fez homem. Você nota dentro de você uma certa moderada esquizofrenia, não é? Espero que seja moderada. A história das duas personalidades, você quer o bem, vejo o bem que eu quero, faço o mal que eu não quero. Esse conflito, esse duelo, esse campo de batalha, não é? Que existe dentro de você. Agora imagine só, você não tem duas vontades, realmente. Você tem a natureza humana, somente só tem uma vontade em você. Agora imagina Jesus com duas vontades. Jesus com duas vontades, não ia ser uma esquizofrenia? A vontade humana e a vontade divina? São Máximo diz não. Tem que haver em Jesus duas vontades, porque em Jesus devem haver duas naturezas íntegras, a natureza humana e a natureza divina. Agora explica para mim, diz São Máximo, como é possível um ser humano sem vontade humana. Se Jesus não tinha vontade humana, ele não era homem. Porque se não havia vontade humana, não havia liberdade, não havia amor humano, não havia coração humano, ele não amava humanamente. Então quer dizer que se ele não assumiu uma vontade humana, ele não redimiu a vontade humana, nós voltamos a ser o que nós éramos, ou seja, escravos. Ou seja, o que não foi assumido não foi redimido. Se Jesus não assumiu a vontade humana, ele não redimiu a vontade humana, nós somos escravos ainda. Aqui é que vem a boa notícia. Então, atenção agora. Até aqui, um pouco de teoria dogmática. Espiritualmente falando. Meus queridos, em Jesus, na divina pessoa dele, aconteceu o drama da vontade de um homem se dobrar diante da vontade divina. Agora, quando eu digo a vocês assim, a vontade humana se dobrar diante da vontade de Deus, a impressão que fica em nós é que a vontade humana foi aniquilada. Que a vontade humana foi violentada, né? Ainda mais olhando para a dramaticidade do relato do Horto das Oliveiras. Poxa vida, olha lá, o cara, né? Que situação, suou sangue, a agonia. Jesus, ele mesmo confessa, usando as palavras do Salmo, minha alma está triste até a morte. O evangelista São Marcos, no capítulo 14, lembra, e naquele momento Jesus começou a sentir grande angústia e pavor. Hebreus capítulo 5, nos seus dias aqui na terra, o Cristo, né, dirigiu a Deus preces e súplicas com grande clamor e lágrimas, as lágrimas de Jesus. O clamor, o brado de Jesus na cruz.
meu Deus! As lágrimas de Jesus, como na morte de Lázaro, ou seja, toda esta agonia. A palavra agonia quer dizer luta. Essa luta da vontade humana que esperneia para fazer a vontade divina. E você vai enxergando que isso existe dentro de você, né? Enquanto eu estou narrando isso daqui, você faça seu exame de consciência e veja aqui em que é que você esperneia. O que é que Deus está pedindo de você que você esperneia? Lembra da história que nós vimos? Isso não. Entendeu? Aquilo que você diz, Jesus, eu entrego tudo, mas isso aqui não. Então, quando a vontade humana se dobra diante da vontade de Deus, parece que nós somos aniquilados. Mas, na verdade, é aí que a vontade humana floresce, é aí que a vontade humana se realiza, é aí que ela ressuscita. Por quê? Porque o que existe entre nós e Deus, por causa do pecado original, existe um antagonismo entre nós e Deus. Mas não é um problema nosso e nem um problema de Deus. É um problema do pecado original. O pecado original é baseado numa mentira. A rivalidade, a mentira de Satanás. Satanás chegou para Adão e Eva, os enganou com uma mentira e começou a fazer uma rivalidade. Olha, Deus não está querendo que vocês sejam deuses, é por isso que Ele proibiu vocês de comerem esse fruto aqui. Olha a mentira da rivalidade. Satanás está mentindo dizendo, Deus quer acabar com você. Deus quer te destruir. Deus quer o seu mal. Deus não ama você. Jó, Deus não ama você, Jó. Jesus, Ele declarou que você é o Filho muito amado, no qual colocou toda a sua complacência. Cadê Ele, Jesus? Cadê Deus? Cadê o Pai? O que está o drama? A mentira, a provação, a tentação demoníaca que nos coloca como rivais de Deus. Primeiríssimo fruto do pecado original foi a rivalidade entre o homem e Deus. Quando Deus, naquela tarde do pecado original, desceu no paraíso para passear na brisa da tarde e disse a Adão, onde estás? E Adão diz, eu ouvi os teus passos, eu me escondi. Eis aí. Antes Deus era amigo, passeava na brisa da tarde, agora Deus é um rival. Deus aparece e o homem se esconde. Nós temos medo de Deus. Mas nos lembra São Máximo Confessor que a vontade humana não foi feita para ser rival de Deus. A vontade humana foi feita para uma sinergia. Sinergia, em português, é cooperação. Syn, em grego, é com. Energia, ergon, trabalho, operação, obra, não é? Cooperação. Nós fomos chamados para cooperar. Então, quanto mais nós formos dóceis a Deus, tanto mais nós estaremos nesse caminho. Agora, esta docilidade que nós precisamos ter com Deus é uma docilidade que eu posso descrevê-la dizendo que é uma docilidade passiva, como na imagem de um barro que é modelado pelo oleiro. Mas eu posso descrevê-la também dizendo que é uma docilidade trabalhosa, descrevendo o drama de Jesus no Horto das Oliveiras.
A comparação que eu costumo usar para descrever o que quer dizer essa docilidade que nós precisamos ter nas mãos de Deus é uma comparação da dança. Não sei se vocês dançam. Eu, nos meus dias, outrora, né? Até sabia dançar bastante bem. Nunca fui de dançar em bailes, não. Dançava em família. Porque em casa, minha mãe, minhas tias, etc., todo mundo gostava de dançar. Então, eu dançava em casa. Mas, para quem sabe dança de salão, qual é o típico da dança de salão clássica? Não é clássica. É o homem quem conduz. Não é? É o cavalheiro quem conduz. Ele põe a mão direita na cintura da mulher, da dama, e com aquela mão ele conduz. Ela repousa, não é? Na verdade, a mão esquerda no ombro dele, se apoiando, mas quem conduz é ele. Qual é a arte da boa dançarina? A boa dançarina é aquela que ativamente, atentamente, sabe colher os mínimos sinais de uma olhada, da mão que pressiona para um lado, da inclinação do corpo do parceiro. Ou seja, é ele quem conduz, mas ela se deixa conduzir maleavelmente. A mulher que sabe dançar, ela se deixa conduzir pelo seu parceiro. Mas esta maleabilidade, esta passividade da mulher, na verdade, é uma passividade muito ativa. Por quê? Porque não tem coisa pior do que você dançar com um saco de feijão. Ou seja, uma mulher que não se mexe. Uma passividade morta. Uma passividade inerte. Está entendendo? Não é essa passividade que Deus pretende de nós. É essa passividade ativa de cooperar, sinergia, onde a nossa vontade deve se adaptar, a nossa vontade deve com docilidade se deixar conduzir por Deus para realizar esta dança extraordinária entre o humano e o divino. Fácil descrevê-lo como dança, dramático descrevê-lo como agonia no Horto das Oliveiras. Mas é a mesma realidade. Deus não nos deixa sozinhos nessa história. Ele não nos abandona. Ele não diz assim, vocês vão viver aí, vocês vão ter que se adaptar, vocês vão ter que se virar para fazer a vontade de Deus. Não. Nós temos aquele que vem em nosso socorro, que é o Espírito Santo. Aqui, a terceira pessoa da Santíssima Trindade que estava faltando. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é derramado em nossos corações para nos dar essa docilidade. Vocês todos foram crismados e receberam os 7 dons do Espírito Santo. As pessoas, eu aprendi lá na Crisma quais são os 7 dons, mas ninguém para saber, para meditar, para estudar em que consistem esses 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo são uma graça de Deus, são um dom do Espírito Santo em nossos corações para nos dar uma docilidade em realizar a vontade de Deus. É algo que realmente acontece com uma operação divina, é uma ação de Deus mesmo.
fazendo uma comparação. Uma virtude e um dom. A gente tem que comparar virtude e dom. Por quê? Porque a virtude, nós não somos pelagianos. Pelagianismo é a heresia segundo a qual se diz que o ser humano ele tem virtudes independente de Deus, que não precisa de Deus de jeito nenhum. Não, nós não somos pelagianos. Nós cremos que só existe virtude no ser humano se houver uma ação da graça divina. Mas, quando Deus age na virtude, nós poderíamos dizer assim, que você é virtuoso, mais ou menos como a mãe que ensina uma criança a caminhar. A mãe segura a criança pelas mãozinhas, é ela quem está sustentando a criança, o peso da criança quem está carregando é a mãe, quem está dando equilíbrio para a criança é a mãe, mas se a criança não mexer as benditas das pernas, ela não está andando. Então, a virtude é isso, esse esforço da criança, embora assistido pela graça da mãe. Deu para entender a virtude? Então, como é que você tem fé? Como é que você tem esperança? Como é que você tem caridade? É assim. Então, como é que você vai obedecer à vontade de Deus? Como é que você vai amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que você vai fazer a vontade dele, se dobrando diante dele e fazer aquilo, esse ato, esse sacrifício, essa entrega, essa obediência até a morte e morte de cruz? Você vai ter que fazer a sua parte. Deus te sustenta, Deus te ajuda, Deus está aí, né? Ele está com a graça dele sustentando a sua ação. Mas, atenção. Isto, que é a virtude, não é tudo. Existe um outro recurso. Às vezes as coisas ficam bem difíceis e a mãe está lá com a criança diante de uma escadaria de 10 degraus. Ela pode até ajudar a criança a fazer o primeiro degrau, mas fica um negócio muito trabalhoso ensinar. A criança está aprendendo a andar, já subir escadaria? Não dá. Então o que é que a mãe faz? Ela vai e ergue a criança. Leva até o degrau de cima e dali para frente começa a andar outra vez. Esse é o dom. O dom do Espírito Santo e a virtude se distinguem nisso. O dom do Espírito Santo é uma intervenção divina onde não se explica aquilo pela ação da sua própria natureza. Ou seja, os passinhos que a criança dá se explica pela natureza da criança. A criança aparecer no 10º degrau não se explica pela natureza da criança. É uma ação externa, é algo que vem de fora, é sobrenatural. Então, o dom do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, não é? Se distinguem das virtudes nisso. Existe algo que Deus dá e me dá essa docilidade, essa capacidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha que decidir alguma coisa na minha vida, muito delicado. Para decidir, eu preciso da virtude da prudência. Mas às vezes acontece aquela sacada genial, sabe? Aquela inspiração divina, de gênio, assim, que você... Não, isso não nasceu de uma deliberação de prudência, isso não nasceu de um raciocínio meu, isso veio. É o dom do conselho. Está entendendo? Você tem que amar a Deus. Vamos ficar nessa coisa do amor a Deus, que é o mais importante. Você tem que amar a Deus. Muito bem. Então, amar a Deus quer dizer... A sua vontade humana tem que se dobrar diante da vontade divina, ok? Como? Sinergia. O que é a sinergia? Essa cooperação. Olha só, mamãe segura a criança pelas mãos, equilibra, segura o peso da criança, a criança com as suas perninhas gordas, né? Com as pernas trôpegas, vai dando os seus passos, trançando perna, mas ela chega lá. Isso é a virtude, isso é a sinergia. Então você vai amar a Deus? Deus.
Te dá a graça e você consegue amar. Mas, se você tiver o dom da sabedoria, sabedoria vem de sapere, que quer dizer degustar. Você consegue ver o sabor. Você consegue experimentar uma doçura em fazer a vontade de Deus. Aquela história do anjo que vem consolar Jesus, não é? Ou seja, o dom do Espírito Santo Consolador, que vem no momento mais trágico e terrível, em que você deveria estar suando sangue, em que você deveria estar agonizando, em que você deveria estar esmagado, como Jesus no Horto das Oliveiras foi uma oliva esmagada, da qual saiu o azeite da unção. Jesus foi esmagado no lagar, no Horto das Oliveiras, na prensa. Jesus no Horto das Oliveiras, ele é a azeitona exprimida para sair dele o azeite da unção, para que nós possamos também obedecer, nós possamos também dizer amém, nós possamos também fazer a vontade de Deus. Então, é necessário receber, não somente ter a virtude da caridade, mas nós todos fomos crismados, batizados e crismados, e nós todos temos o dom da sabedoria. Atenção, não é que nós vamos receber o dom da sabedoria. Nós temos o dom da sabedoria. Não está do outro lado do mar, para que você diga quem vai buscar para mim. Não está em cima da montanha, para que você diga eu não alcanço. Está aí, dentro de você. O dom da sabedoria quer dizer essa capacidade espiritual, esse dom do Espírito Santo de você sentir gosto em se doar a Deus. E na sua ação, você agir e sentir um gosto, uma fruição, um gozo, uma bem-aventurança, uma felicidade em fazer a vontade de Deus. O que não significa que você não vá sofrer, mas significa que existe uma unção interna. Tertuliano, ele tem uma comparação. Ele usa a comparação da lâmpada de óleo, né? Aquela lâmpada de Aladim, né? Que a gente costuma ver nos filmes. Como é que é a lâmpada de Aladim? A lâmpada de Aladim é um recipiente com azeite dentro, aí tem um pequeno pavio que se acende, então ela queima, não é? Então Tertuliano diz assim, a vida cristã é como uma lâmpada. Quem olha por fora fica assustado porque vê o fogo. Ou seja, quem olhava para os primeiros cristãos viu o quê? Eles sendo entregados aos leões, sendo crucificados, sendo torturados, morrendo. Só viam cruz. Esses cristãos, Deus me livre de ser cristão, é uma desgraça. Então quando você olha para a vida cristã de fora, você fica apavorado. Você vai e vê a vida dos santos. Quando você vê a vida dos santos, você fica apavorado. Não é? Por quê? Porque os santos, Deus o livre, é um negócio assim, pavoroso, espantoso, de ver essa doação deles. Padre Pio levando surra do diabo. Né? São João Maria Vianney comendo batata. Santa Teresinha do Menino Jesus colocando cinza em cima da comida para tirar o sabor. Morrendo de tuberculose. Não teve nenhum santo que teve vida boa, não. Como disse o Padre Pio, uma vez com o dirigido espiritual dele, né? O dirigido espiritual disse, Padre, eu quero ser santo. Padre Pio, como bom italianão, né? O Padre Pio tinha um caráter assim meio duro, né? Va bene, ma sabe que é uma vida da carne. Tudo bem, mas saiba que é uma vida de cachorro, tá? Você vai ser santo? Não tem problema, é uma vida de cachorro. Porque quem olha de fora vê o fogo que queima.
mas somente quem está dentro é que conhece a unção. Olha a lâmpada. A vida cristã é como uma lâmpada. Quem vê de fora fica assustado porque vê o fogo. Mas somente quem mergulhou, quem está dentro dela, é que conhece a unção. Então, meus queridos, nesta Semana Santa nós somos desafiados por Deus, convidados por Ele. Nós somos não somente desafiados e convidados, nós somos atraídos pelo amor de Deus. Ao olhar para o amor de Cristo, o amor com que Cristo nos amou na cruz, nós nos sentimos atraídos, seduzidos por Ele, para amar assim também. Peçamos o dom da sabedoria. Já temos, mas que ele brote dentro de nós. Você vai dizer, padre, se eu já tenho 7 dons do Espírito Santo, por que esse negócio não aparece, né? Eu já vi tanta gente sem vergonha, crismada. O cara é crismado, mas é assassino, traficante, ladrão, prostituto. O que adiantou esse dom do Espírito Santo? Bom, os dons do Espírito Santo estão aí, mas às vezes estão soterrados. Então é por isso que é necessária a mortificação, é por isso que é necessária a nossa cooperação com Deus. O dom já está aí, mas isso é mais ou menos como um presente. Você recebeu o presente, mas o presente está amarrado, o presente está embalado, amarrado dentro do armário, você não vai usar nunca. Alguém te dá um presente. Você, além de não abrir o pacote, ainda cava um buraco e enterra. Eu nunca vi o efeito desse presente. Mas não vai ver nunca. Você precisa cooperar. Então, veja só. A vida das virtudes nos leva à vida dos dons. Está entendendo? Então, começa a cooperar com Deus. Sinergia. E depois as coisas vão ficando mais leves. Porque as grandes realidades são grandes dons. Assim também, por exemplo, o celibato. Não é? O celibato. É um peso, é uma desgraça, é um fardo, é o fim da picada, é uma solidão, é uma angústia, é uma dor, é uma tentação, Coopere com Deus, se mortifique, se entregue, seja generoso. E você vai ver. Você vai descobrir a doçura. O dom de Deus está aí. Mas se você ficar tacanho, né? Com medo de se doar, com medo de se entregar, o negócio fica complicado. Então vejam só, meus queridos, aqui nós estamos diante de uma realidade muito objetiva. Muito objetiva. Jesus, no Horto das Oliveiras, sofreu e foi esmagado como uma azeitona para que nós não tivéssemos que sofrer. Porque veja só, quando a gente diz que a gente tem que carregar a nossa cruz, tá? De nada adiantaria Jesus ter sofrido na cruz se nós tivéssemos que passar tudo de novo, né? Não precisa passar tudo de novo. Ele já sofreu por nós. O que nós fazemos é simplesmente dizer sim, assumir essa cruz, deixar que Ele reine em nós, para que nós consigamos também deixar que Ele ame em nós. Por que é que existe esse dom do Espírito Santo? Por que é que há essa doçura e essa facilidade de amar, uma vez que você se abre para o amor sobrenatural? É porque, na verdade, não é você quem ama, é Cristo que ama em você. Então as coisas ficam muito mais fáceis. Mas só que se você não reage, se você não entra, se você não vai com Jesus para o Horto das Oliveiras, dificilmente você vai experimentar a consolação. Entendeu? Está entendendo? Então,
Nós celebramos no Domingo de Ramos uma cerimônia de entronização. A entrada de Jesus, e isso o Papa deixa bem claro no seu livro Jesus de Nazaré, é o primeiro capítulo sobre a entrada em Jerusalém. A cerimônia da entrada de Jerusalém, Jesus aclamado no Domingo de Ramos, é uma cerimônia de entronização. É o rei que chega para tomar posse da sua cidade, onde ele irá reinar. Mas qual é o trono que aguarda Jesus? É a cruz. Ao celebrarmos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós introduzimos Jesus na nossa vida numa cerimônia de entronização para que ele sente no trono da nossa cruz. Quem é a cruz? Quando você abre os seus braços, você vê quem é a cruz. A cruz é você. O seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor, sua miséria, aquilo que você está vivendo. Quando você grita e aclama, Hosana, o filho de Davi, você está dizendo, vem e toma posse deste trono. Minha vida, minha cruz. Que ele seja crucificado na cruz que nós somos, na cruz que nós temos, na cruz que nós vivemos. E então, se com ele nós morremos, com ele viveremos. Então, aqui a escolha básica da nossa vida é essa. Duas alternativas. Alternativa número 1. Você aceita sua cruz com Cristo e caminha para a ressurreição. Tem a alternativa número 2. Você rejeita Cristo, mas não se preocupe, a cruz vai continuar. E você morre esmagado por ela. Pronto, aí você escolhe. É que nós estupidamente queremos a terceira alternativa, que é uma vida sem cruz, mas não existe essa terceira alternativa. Essa terceira alternativa é irreal, é infantil, ridícula. Ela é uma mentira. Mentira demoníaca. Enganadora. Abrace a sua cruz com Cristo ou morra esmagado por ela sem Cristo. Essas são as duas alternativas. Tertium non datur. Não se dá uma terceira opção. Então, se nós formos com Ele, meus irmãos, não se preocupem, não haverá somente o fogo, haverá a unção também. O Espírito Santo, o Espírito Santo estará em nós nos dando a consolação, a alegria, a felicidade, a bem-aventurança. Mas se você não mergulha, você não vê isso. Isso é o tipo da coisa que eu só posso acenar para vocês, mas é uma experiência que só vocês podem fazer. Isso é uma das maiores dificuldades que eu tive enquanto eu fui reitor do seminário durante 15 anos. Eu só podia acenar para as pessoas. Olha, se entregue, ame, se doe, se deixe crucificar, você vai experimentar a consolação. A gente diz, o cara faz se quiser. Não quer? Morra esmagado, desgraçado. Morra esmagado, seja feliz, entende? Nessa sua miséria. Quantos e quantos padres eu vi serem ordenados, começarem a vida bem, querendo se doar, querendo se entregar, depois pelas seduções do mundo, para que esse radicalismo? Não precisa ser radical assim, Padre Paulo é muito radical, Padre Paulo é muito fechado, porque Padre Paulo é contra o Vaticano II, porque Padre Paulo é tradicionalista, etc. e tal, todas as calúnias que Satanás coloca na história. Eu não sou contra o Vaticano II coisa nenhuma, né? Essa história de radicalismo é um crachá que você põe na pessoa e serve para qualquer coisa. O que existe é uma realidade, meus irmãos. Você quer ser feliz? Existe um caminho. O caminho das bem-aventuranças.
o caminho de Cristo. Não quer aceitar? Então fique na sua rebeldia. Teve um rebelde que se recusou e está ardendo hoje no fogo do inferno chamado Satanás. Esse é o caminho. A docilidade ativa, consoladora do Espírito Santo de quem se deixa crucificar com Cristo. O dom do Espírito Santo virá e vai nos dar o sabor de amarmos. Mas para isso é necessário nós cooperarmos com Deus. Sinergia.